Sargento PM, Lei de Tortura, Lei dos Crimes de Tortura, Lei 9.455 de 1977. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Professor Jonatas, estou aqui para trabalhar com você legislação específica, desmiuçar um pouco da Lei dos Crimes de Tortura e deixar fácil para que você faça uma prova tranquila da sua graduação para Sargento PM. E aí, vamos estudar? Vamos lá? Olha só, primeiramente eu quero que você tenha em mente que você está estudando para um concurso interno, óbvio que você já sabe disso, para promoção da graduação de sargento. Então você tem que ter a ideia de que o seu examinador está provando, está testando, está querendo ali saber se você domina da matéria do ponto de vista policial, do ponto de vista policial militar. Talvez você já seja graduado em Direito, talvez você esteja acompanhando essa aula com outra pessoa que entenda de Direito. Olha só, aqui nós trataremos de lei em específico. Falarei um pouco de jurisprudência, mas dificilmente jurisprudência, ou seja, reiterados julgados, cairá na sua prova. A sua prova basicamente é letra de lei. Então, desmiuçamos a lei para você, trazemos algumas questões aos quais já caíram em provas de concurso, em provas seletivas, e agora você vai ter aqui específico letra de lei. Julgados, doutrinas, manifestações diversas, nós vamos diminuir um pouco aqui, porque não é esse o foco da nossa orientação, não é esse o nosso foco de estudo. Beleza? Teve duas questões no concurso passado, no processo seletivo passado, que eu já trouxe elas aqui para vocês. Vamos já começando a estudar, já focado em resolução de questões. Trouxe as duas últimas questões e nós vamos trabalhar em cima delas. E aí, conforme as questões forem se desenrolando, eu vou explicando toda a lei para você que você tenha um viés para poder ir para a sua prova de concurso tranquilo para fazer a prova. Beleza? Vamos começar. Trouxe aqui a questão do último concurso. Questão 50. Fala bem assim, um pouquinho de leitura só. Sobre os crimes de tortura previstos na Lei 9455 de 1997, assinale a afirmativa correta. Assertiva A. Constitui crime de tortura submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou de medida de caráter preventivo. Assertiva B. Se a prática do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Assertiva C. Se o crime de tortura é cometido contra criança, a pena é dobrada. Assertiva D. O crime de tortura é afiançado. Veja que aqui está disposta já uma questão que já é motivo de uma aula, já é motivo de uma discussão aqui, de uma aula inteira carregado de muitas informações. Você tem que lembrar que agora você está sendo examinado para uma prova de promoção de sargento, para a sua graduação. Então você tem que entender como a lei te cobrará. Por que eu estou falando isso? Tente desprezar o sentimento, qualquer sentimento que você tenha contrário à lei, qualquer sentimento que talvez a rua, o trato do serviço do dia a dia nos impede de poder entender um pouco a lei. Olha só, agora você está sendo examinado conforme a lei. Faça uma leitura breve da lei. A lei não tem muitos artigos, então é interessante que você faça uma leitura para entender o viés de direitos humanos
proteção da dignidade e da pessoa humana ao qual a lei é baseada. Ela tem princípios constitucionais, ela tem fundamento constitucional, ela tem requisitos de direitos humanos da dignidade da pessoa humana. Então, venha para a resolução das questões da prova com esse sentimento. E olha só, já te demonstrei aqui a questão. Qual será agora a afirmativa correta? Fez uma leitura aí? Quiser, faz uma pausazinha no vídeo, dá uma olhada nas questões. Vou avançar. Vamos lá? Questão correta. Já vamos logo pela correta, que é a primeira, óbvio, né? A. Constitui crime de tortura submeter. Veja, olha só. Quando a gente fala lá em classificação do crime, quando a gente faz a análise do crime, nós temos que sair dividindo as etapas desta oração. Se eu fosse um professor de português, você talvez que entenda mais de português, sabe que isso é uma oração, ou seja, uma frase, uma construção frasal. E cada palavrinha dessa aqui tem a sua função. O verbo tem que ser flexionado, ou se ele não estiver flexionado, ele estará no infinitivo, como, por exemplo, são as técnicas legislativas. Todo o verbo que você encontrar nos dispositivos legais sem a flexão, ou seja, sem a conjugação, ainda estão em sua forma radical. Submeter, regrinha, dica. Tudo que tem terminar em ar, e ir são as ações nucleares. Por que eu preciso saber de uma ação nuclear? Por que eu preciso saber do verbo do núcleo? Por que eu preciso saber qual é a ação que o indivíduo deve ter cometido? Simples, por conta do princípio da legalidade. Não haverá lei, a tipicidade não pode ser considerado crime se o verbo ao qual a pessoa praticou, se a ação a qual a pessoa praticou, não existe referência legal. Não existe conexão legal. Ou seja, para que haja aqui o crime de tortura, é necessário que alguém tenha sido submetido. Submetido ao quê? Meramente a, olha só, violência ou grave ameaça. Por qual meio? Com o emprego de violência ou grave ameaça, isso eu já repeti, né? O meio é esse, violência ou grave ameaça ao quê? A intenso sofrimento físico ou mental. Vou melhorar isso daqui, não ficou tão bom. Quem é qual é o meio ao qual acontece o crime de tortura? Por violência ou grave ameaça. É fundamental que ela haja, que tenha havido violência e grave ameaça. Alguém sendo submetido a ela. Quem é que comete essa violência e grave ameaça? Submetendo alguém? Qualquer pessoa. Desde que tenha, olha só, a guarda, poder ou autoridade. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre esses três aqui, que tem uma diferença não muito significativa, mas importante. Qual é o meio, então? Violência ou grave ameaça. Por quem? Quem detém, guarda, poder ou autoridade contra a vítima, contra o sujeito passivo. Para a prática de quê? Para o resultado de quê? Para o objetivo, para a intenção de intenso sofrimento físico ou mental. Olha só. Quando nós falamos de crimes de tortura, não é tão somente
a violência física ou a lesão corporal. A lesão corporal leve já está incorporada nos crimes de tortura. Mas nós temos aqui também a violência mental, o sofrimento mental. Então, alguém que é submetido a uma pressão psicológica fortíssima, a um abalo emocional fortíssimo, a uma grave ameaça, é submetido por conta dessa situação a um intenso sofrimento, sim, nós teremos o crime de tortura. Então não se engane, não é tão somente violência física. O sofrimento mental, psicológico, também é uma das formas de violência do crime de tortura. Então nós temos aqui sofrimento físico e sofrimento mental. Eu coloquei em vermelho aqui, não está errado não. É para você gravar aí na sua cabeça, você ter ideia de que também existe o sofrimento mental. Então olha lá, constitui crime de tortura. Ele está perguntando para você o que é o crime de tortura. Aí 2 pontos, eu colocaria aqui. Submeter, que é a ação nuclear, é o verbo. Todo artigo de crime você tem que ter um verbo, que é a ação nuclear. É ao qual o indivíduo vai praticar para que seja enquadrado naquele determinado crime. Não existe analogia, não existe comparação e interpretação. Alguém, não está dizendo quem é a pessoa em específico, porém, desde que essa pessoa esteja em sua guarda, que pode ser o tutor, aquele indivíduo que judicialmente ou legalmente tem a obrigação de guarda. Poder. Podemos dizer, por exemplo, alguém que se submete hierarquicamente, emocionalmente, por conta de um tratamento, por conta de uma religião, então esse exerce um determinado poder. E a autoridade são as próprias autoridades oficiais constituídas, ou seja, professor, diretor, são autoridades. Não tem um vínculo de guarda, porém tem um vínculo de ser uma autoridade. Policiais, bombeiros, guarda municipal, também são autoridades que nós podemos enquadrar aqui. Então, temos que a violência e a grave ameaça é o meio pelo qual acontecerá a tortura. E que tortura é essa? Intenso sofrimento físico ou mental. Acho que de natural nós já entenderíamos a lesão corporal, né, e o sofrimento físico e a violência como natural, como didático. Se fôssemos sem dar uma lida na lei, sem ler a lei, nós explicaríamos sobre o crime de tortura, facilmente diríamos que é por violência, né, e sofrimento físico. Agora, o que excetua do lógico, e aí talvez para você tenha sido lógico, o que excetua é o mental e a grave ameaça. Então você tem que levar em consideração que é um intenso sofrimento físico ou mental mediante violência ou grave ameaça, desde que tenhamos uma relação de guarda, poder e autoridade e haja uma submissão daquela pessoa. Alguém seja subjugado, submetido, ou seja, ele teve que passar por determinadas circunstâncias. Aqui, esse texto está totalmente correto. Inclusive, ele é letra de lei. Por isso eu te aconselho, leia a lei, grave a lei. Está de folga? Tem um tempo no serviço? Tem condições de passar o olho na lei? Faça essa leitura. Eu sei que você quer ganhar mais, sei que você agora quer galgar
uma graduação, virar sargento. Então, pare um pouquinho para o estudo. Ao invés de tomarmos tempo com outras coisas, tome o tempo com a leitura da lei. Vai ser fundamental para você. Porque o examinador está cobrando letra de lei. Não está cobrando aqui posicionamento jurisprudencial, nem doutrina majoritária, minoritária, primeira corrente, segunda, terceira, quarta, quinta corrente. Não, está cobrando letra de lei. E aí eu venho desmistificar a lei aqui para você. Olha só, submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade. Ela ficou preta. Acredito que ela vai retornar. Já foi para outra. Peraí, já volto. Pronto. Poder, autoridade com emprego, que é o meio pelo qual a tortura vai acontecer, violência e grave ameaça. Esses dois modos aí de ocorrer. Desde que haja intenso, ou seja, quando eu falo grave, é o equivalente a intenso sofrimento físico, corporal e mental. Psicológico. Como forma de aplicar castigo. Qual é o objetivo aqui? Corrigir alguém, aplicar um castigo. Olha só, agora você só vai usar saia para você aprender a virar menina. Você não pode usar mais calça, porque meninas não usam calça. Só vai usar agora saia. Um exemplo bem simples. Agora você só vai tomar água neste copo, porque você é um doente. Isso é um caso, uma jurisprudência que ocorreu. Você tem, esqueci o nome da doença agora, mas que era transmissível pela saliva. Olha, você vai utilizar determinado copo. Isso é um sofrimento mental, submetendo a um castigo, ou mesmo por um caráter preventivo. A intenção aqui, a pseudo-intenção, a pseudo-justificativa seria a correção ou a advertência de algo. Vejam que isso não é motivo, isso não justifica. Mas essa é a resposta subjetiva que tem o agressor, o torturador, em relação ao crime de tortura. Então nós temos lá no artigo 1º, inciso 2, esta letra de lei. Ou seja, isso daqui foi tirado tal e qual, assim como está escrito na lei, foi transportado para cá e foi aferido dos últimos examinados, dos últimos indivíduos que queriam ser sargento, se esta oração está correta. Sim, toda essa oração está correta. O verbo, a ação nuclear é esta. Totalmente correta. Você deve saber que temos aqui a relação de guarda, poder e autoridade. Deve haver uma relação de hierarquia. Hierarquia funcional, hierarquia afetiva, judicial ou legal. Deve haver uma hierarquia. Deve haver um superior e um subordinado. A Polícia Militar é regida de hierarquia e disciplina. Então, isso daqui é muito fácil para você entender. Com emprego, ou seja, o meio. Qual é o meio? Violência, agressão ou grave ameaça. A intenso sofrimento físico ou mental. Mais para frente eu vou dizer para você qual é a diferença entre o intenso e a falta dele é em relação a essa subordinação aqui. Porém, para essa assertiva aqui do artigo 1º, inciso 2,
é necessário que o sofrimento tenha sido intenso, físico ou mental, como forma de aplicar castigo. Esses aqui estão em vermelho, mas não estão errados. É para que você grave como chavezinhas para poder destravar algumas questões. Às vezes a gente não precisa saber toda a questão, mas algumas chaves que nós gravamos, algumas palavrinhas que nós gravamos, já destravamos toda a questão. Então essa aqui é a letra de lei, meus amigos. Castigo ou medida de caráter preventivo. Artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura. Certo? Vamos para a B e vamos entender o que dela está errado. Mas antes de passar para a B, gostaria de fazer um adendo aqui e um complemento quanto à lei. Eu extraí lá da Constituição Federal o artigo 5º, que fala sobre os direitos individuais e coletivos da pessoa humana, né? Prevê que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Talvez você não, colega, né? Sargentão aí que vai ser, imagina, chegando no quartel, chegando na companhia, sargento, é um soldado vindo, né? Sargento, com licença, sargento, pensando em falar com o senhor, né? Imagina, né? 3 macarrão no braço, vai ser você. Tem que dominar isso daqui, ó. Tem que ter este sentimento. A polícia está mudando, o Estado está mudando, as coisas estão mudando. Baseadas em quê? Ao respeito, que não haja submissão à tortura, tratamento desumano ou degradante. Ou assegurado aos presos a integridade e o respeito à integridade física e moral. Tenha gravado isso com você. Venha fazer a prova com esse sentimento. Destrave-se de algumas coisas que talvez nós tenhamos aí construído ao longo do caminho, certo? Vamos pensar numa prova de sargento para sua aprovação. Olha lá. Intenso sofrimento. Lembra que eu tinha destacado naquele slide anterior? Aqui, intenso. Eu ainda trouxe a mesma cor para você fazer o link. Letra de lei. Por quê? Lá era o inciso 2. Inciso 2. Está em algarismo romano quando fala em inciso. Aqui o inciso 1, não é inciso 1º, é inciso 1, fala constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Veja, este texto do inciso 1 está contido lá no texto do inciso 2. Olha lá, vai lendo lá atrás. Está contido no texto do inciso 2. Porém, o inciso 2 é diferente, um pouco mais abrangente e tem palavrinhas que fazem muita distinção, que é o intenso sofrimento. No inciso 1, não existe o intenso sofrimento. Basta apenas constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha aqui. Emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. É o que está escrito lá. O inciso 2 nos dá aqui a palavrinha intenso, ou seja, além de haver um sofrimento, deve ser intenso, deve ser sofrível, doloroso, hard, modo mais difícil, com o objetivo de aplicar castigo ou caráter preventivo. Aí você já olhou lá em cima e falou, professor, né? Aquele... Sempre tem o raro na turma, né? Com licença, senhor, professor, mas e o verbo?
Sim. O verbo é diferente. Aqui está submeter e aqui está constranger. Por que nós falamos que... Por que o legislador colocou constranger aqui? Porque a constrição não necessita de que haja um feedback, ou seja, uma resposta de intenso sofrimento. Quando nós falamos do inciso 2, que é da questão, ele é um crime próprio, ou seja, só poderá ter cometido aquele crime, de acordo com o inciso 2, se o sujeito ativo, se o agressor tiver autoridade, poder de guarda ou poder sobre a vítima. Por isso nós chamamos de crime próprio. E além de ser um crime próprio, ele é um crime formal, assim como o inciso 1 também é formal. Não é necessário o resultado aguardado pela vítima, pelo agressor. Ou seja, a mera submissão, o mero constrangimento, levar alguém a um sofrimento sem esperar resultado algum, simplesmente fazer a pessoa passar por aquilo, já é o crime formal. Quer um exemplo contrário do que é formal? O material. Por exemplo, matar alguém. Tirei a vida de alguém. Ele é um crime material, com resultado naturalístico. Para você se aprofundar mais nessa questão, eu deixei um material disponível aí que já em breve você vai ter acesso a ele. Acabando essa aula, você dá uma olhada já no material ou pode já acompanhando a aula com o material. É um pouco mais aprofundado, é um material que eu tenho de curso de delegado, que faz uma cobrança maior quanto a essas questões. Mas você precisa saber, é um crime próprio e é um crime formal. Grave essas duas palavrinhas. Beleza, sargento? Já vai até comprar uma farda nova, né? Já vai até comprar um carro novo. Tô te imaginando já. Grande sargento da Polícia Militar. Vai ficar onde? Vai ficar no seu destacamento mesmo? Muito bem. Tem que tomar um líquidozinho aqui para dar uma olhada na palavra. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe simples, meramente, sofrimento físico ou mental. Então, com isso, nós finalizamos aqui a diferença entre o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 não está na questão. Estou fazendo um paralelo entre o inciso 1 e o inciso 2. Correto? Assertiva B. Voltamos à questão. Olha só, toda essa parte de azul está correta. Está correta, para que você aprenda. E é letra de lei, tá? Se a prática do crime resulta, ou seja, ele está querendo saber dos crimes de resultado, dos crimes que, além da prática, vão ter um exaurimento, vão ter um resultado diferente. Que no caso aqui, nós temos as majorantes e as qualificadoras. Certo? Isso você vai ver melhor com o professor de Direito Penal, sem problema. Mas qual era a ideia? Lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima? Tem diferença entre os dois. Depois você dá uma olhada lá no artigo 129 do CP. É importante. Exceto a leve. Eu tiro daqui a leve. Porque a premissa básica já está no bojo do crime de tortura, a lesão corporal leve. Porém, se essa lesão corporal for grave ou gravíssima, aí sim ela é uma causa de aumento de pena. Que aqui, ó, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos.
O que está errado aqui é a pena. Todo esse corpo está correto. Essa assertiva está correta, se não fosse em relação aos 8 e 12 anos. Vamos ler o texto correto e a letra de lei. Letra de lei. Artigo 1º, parágrafo 3º. Veja lá que o parágrafo é ordinário. Diferente, lembra? Do inciso, que é romano. Talvez você já saiba isso, mas eu preciso explicar para os outros colegas também. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Olha o que ele falou para você. É de 8 a 12? Não. É de 4 a 10 anos. Quando nós falamos de lesão corporal grave ou gravíssima, aí você já excluiu a leve. A leve não é causa de aumento de pena. Não é. A leve não é. Não existe lesão corporal culposa nos crimes de tortura. Porque não serão tortura. É uma lesão corporal culposa. Não houve a intenção da lesão corporal, mas ela existiu por negligência, imperícia ou imprudência. Então você já exclui aqui a culposa e a leve. O que restou para a lesão corporal quando agravará, ou seja, quando aumentará a pena? Quando for lesão corporal grave ou gravíssima? Grava, gente. Grava. Lesão corporal grave, gravíssima, 4 a 10 anos. Coloca isso no fundo de tela do seu celular. Coloca isso lá atrás do seu celular, na capinha, né? No seu bolso, na sua carteira, na viatura. Lá você coloca lá pregado lá um adesivozinho, lá olhando toda hora, 4 a 10 anos, 4 a 10 anos. Vai gravar. Tá lá na sua cabeça. Certo? Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, essa pena aqui de 8 a 12 não seria nem para o homicídio. Gravou? Houve morte? Houve lesão corporal grave ou gravíssima? Nós teremos uma causa de aumento de pena. Quando for lesão corporal grave ou gravíssima, de 4 a 10 anos. Quando for morte, resultado morte, ou seja, um crime préter doloso, ou seja, préter significa anterior, passado. O dolo está no passado, dolo vem antes, e o resultado veio demais, veio exacerbado. Eu não queria aquele resultado, assumi o resultado, mas não o queria. Então, préter doloso. Tinha o dolo de torturar, porém com o resultado veio a lesão corporal grave ou gravíssima e o resultado morte. Então, nós temos aqui um crime préter doloso, um crime de resultado ao qual resultou lesão corporal grave ou gravíssima. Então, esta questão, essa assertiva, só está errada por conta da pena. Certo? Progredindo. Lá, crime préter doloso. Foi o que eu acabei de falar para você. Lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, gravíssima, parágrafo 2º, todos do Código Penal. Ou a lesão ou a morte são as formas qualificadas do delito de tortura. Houve esse resultado, então são formas qualificadas, ou seja, são qualificadoras, certo? Do delito de tortura. Aí você grava lá, qualificadora, dolo, mais culpa, préter doloso.
Certo? Beleza? Próxima. Assertiva C. Voltando à questão. Se o crime de tortura é cometido contra a criança, a pena é dobrada. Novamente, ele está perguntando sobre letra de lei. Viu? Não tem jurisprudência, não tem doutrina aqui. É letra de lei, jargão latino, ipsi literi, ou seja, letra de lei. Se o crime de tortura é cometido contra a criança, olha lá, a pena é dobrada? Errado. Todo aquele texto estaria correto se não fosse a causa de aumento de pena. A causa de aumento de pena aqui não é o dobro. Não é o dobro. A causa de aumento aqui é 1/6 até 1/3. Se você é ruim de matemática, como eu, entenda que 1/6 é menos do que 1/3, né? Você pega uma grande parte e divide, vamos ver, 1, 2, 3. Isso é 1/3. 1/4, 1/5, 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é 1/6. Isto é 1/3. Então, 1/3 é maior do que 1/6, que não quer dizer que é a metade, ou seja, o dobro. Então, essa causa de aumento de pena não causará o aumento do dobro. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$25. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.